Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral, intuitiva para a Virgem. Pega daqui aquilo que fizer sentido, tá? O que não fizer sentido, deixa de lado. Vai servir em um outro momento, tá dando um reflexo aqui que eu não tô gostando. Vai servir em um outro momento, né? Vai servir pra uma outra pessoa. Enfim, não se apegue. Então, se não servir nada, se não tiver nada aqui pra ti, assista as outras leituras dos outros signos aí do canal, que pode ser que tenham as respostas que tu precisa. E se ressoar muito, pode ser que tenha, no final eu sempre aviso quando tem uma extensão e se tiver eu te digo como é que tu faz pra tu acessar essa extensão, certo? Não esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, isso ajuda muito esse trabalho aqui a crescer, continuar crescendo, e essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisem dela, tá bom? Na descrição do vídeo tem o meu contato pra quem precisar de uma leitura particular, chama ali e a gente conversa, tá? Que mais? Na descrição desse vídeo também tem o link pro outro canal. Então lá a gente tem leituras, são leituras gerais, tá? Não são leituras por signo, são leituras gerais. Mas em breve teremos novidades lá naquele canal. Tem coisas surgindo, é um canal novo e tem coisas surgindo diferentes, né, do trabalho que a gente vem disponibilizando aqui. Assim também como as coisas que eu anunciei aqui, como do clube de membros, que eu vou disponibilizar lá os vídeos antes, eu ainda não consegui, porque eu tô no processo de organizar, eu anunciei aqui, mas eu ainda não consegui fazer, mas na próxima semana isso vai acontecer com total certeza. Vamos lá. Energia para a Virgem. Ai, não quero aceitar, porque vieram muitas cartas e muito confuso. Meu baralho tá virado. Agora sim, Virgem, energia para a Virgem. A carta do chicote. Eu sinto nessa energia do chicote como as coisas acontecendo de uma forma muito rápida. Até porque a gente viu ali que eu embaralhei, falei super rápido. E de repente as coisas, vieram 3 cartas ao mesmo tempo. Nem sei quais foram, porque eu nem prestei atenção. Mas eu sei que aqui eu sinto uma energia de rapidez. Então de alguma coisa tu está vivendo aí, fluindo de uma forma muito rápida, tá? A carta da lua. Essa fluidez aqui que a gente vê com a carta do chicote, essa rapidez, tá me indicando que tem alguma coisa aqui que tá muito pronta para acontecer nesse momento. Então, não existe preparo agora para acontecer, porque o preparo disso ele já aconteceu posteriormente. Então, todo o preparo que precisava ter aqui, ele já aconteceu. Aqui a gente vê uma coisa que se completa, que acontece porque está pronta. O que eles estão falando aqui? O que eles estão me mostrando com relação a esse estar pronto e a esse preparo e essa coisa da intuição aqui? Eu tô sentindo que nos próximos dias a tua intuição ela vai estar muito aflorada. Como se tivesse uma ativação acontecendo, como se tivesse, não porque tá, a gente tá nesse período entre eclipses, né? É um momento de bastante sensibilidade, intuição. Então eu tô sentindo que é como se a tua intuição aqui, ela tivesse de uma forma bastante sensível, tem uma sensibilidade maior aqui da tua intuição, e é como se a tua intuição, ela fosse te trazer respostas muito diretas. Agora, eu tô sentindo uma coisa que não é respostas tão diretas, não. Respostas diretas porque te traz muitas respostas. Pode ser esse o contexto que está sendo mostrado aqui. Agora, acontece comigo de vez em quando, por exemplo, eu tive sonhos, eu já sonhei, eu tava preocupada com uma situação assim que eu precisava resolver. Não era uma coisa tão grave, mas na minha cabeça era, porque talvez era a primeira vez que eu tava fazendo aquilo, era novo pra mim. E eu tava preocupada com uma situação e no fundo não era uma coisa tão importante, mas pra mim era. E eu sonhei com uma coisa, o contrário do que aconteceu. Era tipo assim, era aquilo que eu queria, mas na verdade o que aconteceu era muito melhor do que aquilo que eu desejava. Mas eu sonhei ao contrário. Então, o que eu tô sentindo aqui? A intuição aqui pra ti e a percepção dessa coisa dos insights não é necessariamente uma coisa que vem óbvia e lógica, assim como os sonhos não são, algumas visões, né, não é pra todo mundo que é muito claro, assim, que é nítido, não é assim que tu vê e é assim que tá acontecendo, não é. Assim como quando, por exemplo, às vezes tu sonha, quando tu tá grávida, ou quando tu sonha com a pessoa que tá grávida, eu sonhei que era um menino, nitidamente vi que era um menino. Normalmente é o contrário. Comigo foi assim também. Parece que comigo as coisas são meio do avesso, né? Será que pra ti também é?
Porque o que eu tô sentindo? Como se viessem respostas aqui muito rápidas na tua intuição, de alguma coisa que tá acontecendo nesse momento. 3, 6, 7, 8 de copas. Alguma coisa que tá acontecendo aqui nesse momento. Algumas coisas que estão acontecendo. E que tu estás obtendo muitas respostas. Tem a ver com espiritualidade, com a tua egrégora espiritual. Como se tivesse a carta dos ratos. Mais uma. E a carta do barco. Eu entendi. Assim como no exemplo que eu te dei, não por acaso, aqui eles vêm confirmar. O que está acontecendo contigo é isso. Tu está muito preocupado com alguma coisa aqui, que na verdade não é minimizar e diminuir a tua preocupação. Longe disso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tua preocupação ela é muito válida, ela é tua, portanto vale muito. Mas a questão aqui é, tem muita preocupação por alguma coisa que vai se resolver de uma forma muito mais tranquila do que tu tá esperando aqui. Eu vejo um movimento acontecendo, a carta do barco fala de oportunidades também, né? Também de questões financeiras, materiais se organizando, ou de questões práticas, porque a carta do navio, do barco aqui, é como se fossem oportunidades, e assim, o barco ele tem uma estrutura, né? Ele tem uma potência, ele tem uma capacidade de navegar por grandes mares a longas distâncias, então ele tem uma potência, ele tem uma capacidade, e ele traz aqui essa energia de oportunidade material, financeira, pode ser uma oportunidade de negócio, pode ser uma oportunidade de um relacionamento, independente do que seja essa oportunidade, o barco ele traz, ele anuncia uma grande oportunidade. Então assim, as coisas aqui elas estão muito estruturadas para acontecer dessa forma, do barco, como ele se apresenta, com oportunidade, com crescimento. Aqui tem abundância, tem prosperidade, uma situação, e eu não tô falando de financeiro, não. Eu tô falando das coisas acontecendo exatamente como elas têm que acontecer e muito melhor do que tu tá esperando. É como se tu tivesse muito, muito preocupada com uma situação e ela vem e se resolve de uma forma muito melhor do que tu tá pensando aqui. Essa carta dos ratos, ela vem justamente anunciar que os teus pensamentos e os teus medos aqui, eles estão numa proporção maior. É como se os ratos aqui... os ratos aqui pra mim é a tua ansiedade. Não é energia externa, não é energia espiritual. A tua ansiedade está te causando medo, pânico, insônia, choro. Tu não tá sofrendo nenhum ataque espiritual, tu não tá passando por nenhuma situação espiritual, assim, não tem nada acontecendo aqui, a não ser uma questão de ansiedade. Eu vejo muita ansiedade e uma necessidade de antecipar um acontecimento que não tem absolutamente nada a ver. Então é como se tu tivesse aqui vendo alguma coisa, tentando adivinhar o que vai acontecer naquela situação, tentando prever o que vai acontecer. E uma coisa engraçada é que a mente, ela nunca consegue prever as coisas e imaginar um cenário muito melhor do que ele é. Por mais positivo que a pessoa seja, por mais que a pessoa tente ver sempre com uma perspectiva positiva as coisas, e eu sei por mim, a gente sempre enxerga as coisas assim, o pior cenário da coisa. Se tu tá preocupado com alguma coisa, tu vai ver sempre o pior cenário daquilo. E esses ratos aqui, eles representam a tua insanidade. Eles representam a ansiedade que sim gera uma insanidade, porque não te permite ver com verdade o que tá acontecendo. Olha essa imagem dos ratos e vê se parece que eles não estão tentando descobrir o que tem ali. Como se aquilo não fosse um queijo, parece um livro. Tentando descobrir o que tem ali. O que tá acontecendo? O que tá surgindo? O que tem por trás disso que a gente não consegue ver? O que vai acontecer depois? É a ansiedade. Ok. O que mais? Então, o que eu vou te dizer aqui? Que existe uma situação que ela tá muito estruturada para acontecer da melhor forma possível. Essa melhor forma possível é uma coisa que tu nem consegue calcular, porque o teu pensamento ele tá totalmente voltado para o medo de que isso dê errado. A carta do urso está me falando primeiro que tem uma direção espiritual aqui acontecendo, então tem uma proteção espiritual muito grande com relação ao que está acontecendo. Existe uma guiança espiritual, isso aqui fala de mestre, de guia, de mentor, mas eu também sinto aqui uma sabedoria da tua parte. É como se a gente pudesse dizer assim, não há garantias de que as coisas vão dar certo, ou de que as coisas vão pelo menos sair como a gente imagina. Não há garantias disso. O que a gente pode fazer, trabalhar na gente para se sentir mais seguro, é entender, é ter a certeza de que
independente do que aconteça, tu tem a capacidade de gerenciar e lidar com aquilo. Não é sobre ter garantias de que vai dar certo. Isso a gente nunca vai ter. E essa necessidade de querer essa garantia te impede, inclusive, de tomar algumas decisões e de fazer algumas coisas. Seja assumir um relacionamento, seja fazer uma grande mudança na tua vida, seja fazer uma escolha. Não há garantias. E é isso que bloqueia. Aqui existe uma sabedoria, inclusive uma sabedoria ancestral, uma guiança espiritual, te guiando aqui nessa situação. Então, de novo, os ratos, eles são irrelevantes. É claro que é muito difícil tu, só porque eu tô te dizendo, tu deixar de ficar com essa ansiedade. Mas o que eles estão querendo te dizer é que já está resolvido. Já está resolvido. A carta da chave, junto com a carta da lua, tá me falando o quê? A chave, a resposta, já tá na tua intuição. A tua intuição já te deu. Ou seja, quando tu decidiu fazer isso, quando tu decidiu tomar essa iniciativa, essa decisão, no impulso, antes de racionalizar, tu sabia, o teu coração sabia que aquilo que tu estava fazendo era o caminho certo. Tu sabia, teu coração sabia que a tua escolha ali era mais acertada. Ainda assim, existe aqui essa ansiedade, essa dúvida. Por quê? Porque a partir desse primeiro instante, a intuição ela é uma coisa que vem assim, ó, pô, depois daquilo tu começa a racionalizar, e aí tu começa na doideira. O primeiro impulso, quer ver uma coisa? Eu lembro que eu escutei isso há muitos anos, lá no Centro Espírita, lá em Pedro Osório, eu escutei. Eu aprendi que a intuição, ela é aquele primeiro pensamento que vem. Por exemplo, quando tu levanta, quando tu acorda de manhã, aqueles primeiros 5 minutos, aquele primeiro pensamento que vem, aquela primeira percepção. Depois daquilo, a gente já começa a racionalizar. Depois desse primeiro momento, então, tipo assim, tu tá ali, né, numa situação e aquela primeira ideia, aquele primeiro flash que te dá, aquilo é a intuição. Depois é a racionalidade, porque aí, às vezes tu toma uma atitude por impulso, tu diz, mas por que eu fiz desse jeito? Pra que eu fiz? Porque foi a intuição. E aqui a chave, aqui é como se tu já tivesse, essa chave é como se tu já tivesse a resposta, ou seja, tu sabe que tem uma força maior que te guiou até a situação que tu tá vivendo. Então, por que essa agonia? Clarifica esses ratos. A agonia que tá em... Primeiro, tu sabe que tu foi guiado, direcionada para essa situação. Pelo menos tu deveria saber, porque tu é uma rainha de copas e a rainha de copas tem essa percepção mística. Se tu ainda não sabe, faça um exercício. Perceba o quanto, apesar das adversidades, tu sempre foi uma pessoa protegida. Porque a rainha de copas é uma pessoa muito protegida. É aquela pessoa que, assim, tá do lado do perigo e o perigo desvia de ti. Se coloca, às vezes, em situações, assim, esquisitíssimas e tu consegue sair ileso daquela situação. Então, assim, a rainha de copas, ela é muito sensível, ela é mística, ela é muito intuitiva e ela é guiada, assim, pela espiritualidade. Tem uma maturidade aqui. Só que o que pode estar acontecendo? Tu tá lidando com uma coisa que é muito nova, que é muito diferente. A cegonha é aquela coisa que a gente nunca imagina que a gente vai ver na vida. Quando acontece contigo esse algo que tu não imagina que vai acontecer na vida, te causa essa ansiedade, esse medo. Mas no fundo, se tu consegue silenciar esse lugar, tu consegue perceber o quanto isso que tu tá vivendo aqui, o quanto a situação que tu tá aqui nesse momento, ela tá muito alinhada. E o quanto tu já tem as respostas que tu precisa. Sejam elas boas ou ruins. Porque eu não acho que tem nada ruim acontecendo aqui, não. A carta da âncora. A âncora é estabilidade, é certeza. Ó, presta atenção. Carta dos lírios, a carta da serpente. Isso aqui tá me falando de espiritualidade. De novo, tu tá numa energia de proteção espiritual, de guiança espiritual e de estar fazendo alguma coisa que tu já tem a resposta, tu já tem o conhecimento. A espiritualidade, eu vou repetir, eu já falei isso em outros vídeos. A espiritualidade, ela te dá a resposta até a próxima esquina. Ela não te diz o que tem depois da curva, depois da curva, depois da curva. Nem o tarô faz isso. A gente dá uma espiada até onde a gente pode. A intuição é a mesma coisa. Ela te mostra até dobrar a esquina. Tu precisa ter coragem de ir até a esquina e ver o que tem depois. Quando tu faz esse primeiro movimento, a espiritualidade vai lá e te dá mais um plano, mais um pedaço, mais uma etapa daquilo que vem.
Quem tá no caminho espiritual e se deixa levar por isso e tá se permitindo viver assim a sua intuição, o plano na Terra, sabe do que eu tô falando. É mesmo a carta do louco, né? O louco, ele vai ali, se joga naquele precipício, ele dá um passo no escuro, mas ele sabe que a única forma dele recomeçar a sua jornada é fazendo isso. Então, clarifica a carta do chicote com a carta do urso. O chicote com o urso. Aqui tem o mentor se apresentando. Ó, eu falei. O hierofante e o 4 de ouros. Tudo aqui na tua energia tá voltado, tem um hiperfoco no crescimento espiritual. Tu tá numa abertura espiritual para alguma coisa. A carta do hierofante é uma carta que fala tanto de maturidade, de guiança espiritual, de maturidade, que tem tudo a ver com essa carta do urso, né? Um guia espiritual aqui. Olha que interessante, esse 4 de ouros é uma carta que fala de hiperfoco, eu entendi. O teu mentor espiritual aqui tá aqui em cima de ti, ó, para tu realizar alguma coisa. É mérito teu isso aqui. Então, por que ele tá assim? Tu tá merecendo viver isso, Virgem. Isso aqui tá no teu caminho. Os frutos que vêm disso aqui, a colheita aqui é muito farta. É teu, tu merece. Tu fez tudo pra estar aqui. Então, vamos lá, eu vou te dar força. A espiritualidade, ela não se envolve nas nossas escolhas, mas quando a gente tá no caminho certo, que a gente diz assim, eis-me aqui para viver o que eu tenho que viver, eles te dão a mão e te levam, eles te dão a mão e te guiam. Sei que estás comigo, Senhor, também sei que nada acontece sem a tua vontade. Aqui tem uma guiança espiritual que tá te levando por esse caminho. Muito forte isso aqui, essa energia. Caiu lá no chão. A lua com a carta da chave. 2 de paus. É a energia da expansão. O 2 de paus é uma carta de expansão de consciência. É uma carta que mostra que, assim, o próximo passo que vai ser dado aqui, a escolha que vem depois, ela é extremamente importante para o crescimento que vem depois. Então, a lua, a chave, fala que intuitivamente tu já conhece esse caminho. Então, tu sabe que tu tá no momento de transição, que tu tá no momento de escolha. Ele tá na porta da caverna, com as 2 tochas na mão, escolhendo o caminho que vem depois. E interessante é que lá dentro daquela caverna tem o hierofante. O teu mentor, ele tá aqui te assistindo na escolha que tu vai fazer. Ele te assistiu até aqui. Eu tô sentindo bem aquela energia de tempo. O tempo enquanto algo relativo. Alguns já tomaram a escolha, outros vão tomar. Tem algo importante que tu tá escolhendo aqui. Alguns já escolheram e já estão no caminho. Outros vão ter que tomar uma decisão. Rainha de Copas clarificando a Rainha de Copas. Tu já sabe o que tu precisa fazer aqui. Os ratos, a Rainha de Copas e a carta da cegonha e a Rainha de Copas de novo. Tu já sabe o que tu tem que fazer aqui. Tu já sabe qual que é a liderança, o caminho, a verdade aqui, desse caminho. É o caminho do teu coração. O que tu tem que escolher aqui? Pelo amor que tu precisa viver. Olha a carta da estrela, a carta da esperança. Tem alguma coisa que vai se resolver aqui da melhor forma possível. Tu vai vencer isso que tu tá com tanto medo, tá? Primeiro que tu tem o crescimento aqui material, se o teu medo é esse. Segundo, que isso aqui não tá me falando de crescimento material. Isso aqui tá me falando de uma pessoa, lá no início eu te falei, a gente não precisa saber o que vem depois. A gente só precisa saber que a gente pode contar com a gente mesmo. Que todos os momentos, os momentos mais difíceis da tua vida, tu deu jeito, tu deu conta, tu conseguiu resolver. Aqui é só mais um. Tu também vai conseguir resolver. E aqui tem uma coisa que é muito mais importante do que os outros momentos. Nos outros, a espiritualidade estava te guiando, estava te protegendo, estava te cuidando. Aqui é um passo mais importante. Então aqui, eles não estão só te cuidando, te guiando, te protegendo. Ele tá ali te assistindo, como se não saísse do teu lado. Eu não sei o que tu tá criando aqui, eu não sei o que tu tá fazendo.
mas tem alguma coisa aqui bastante importante que tu tá fazendo e que tu vai vencer. Independente do que seja, tá? Tu pode estar vencendo um momento espiritual, um momento na tua saúde, um momento num relacionamento, um momento na tua vida material, mas tu tá vencendo. Eu tô sentindo aqui que tem uma grande sintonia, o que eu tô dizendo, com a tua vida afetiva amorosa. Porque a rainha de copas, ela é a rainha do amor. Então, o que eles estão dizendo? Faça a escolha com base no teu coração. Tu tá apoiado aqui para escolher o que quer que seja e tem resolução de problemas. Certo? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, confia no teu taco aí, fica com Deus. Beijo.